Bom, eu fiz coloquei uma pergunta aqui porque eu achei assim interessante o fato do seu pai ser um imigrante chinês, né? Chinês? E normalmente os chineses aqui no Brasil vão para outros ramos, né? E, Exatamente. e eu acho que talvez seja o primeiro caso que eu veja aí em tantos anos de alguém que foi para o leite. Queria que o senhor contasse um pouquinho dessa história aí, da sua família aqui no Brasil, no leite, né? Que tem aí quase 40 anos. E como é que foi essa trajetória de lá até aqui? Na verdade, ela não pode ser só falar do leite. Pela verdade, ela tem um contexto, né, que envolve a migração da família que fugiu do comunismo em 1959 para o Brasil. É claro, o comunismo entrou na China em 1949 e meus pais, então, fugiram para Hong Kong e ficaram lá durante uma década, até 1959. Em 1959, decidiram migrar para o Brasil, né? Assim como poderia ter ido para os Estados Unidos, mas decidiram vir para o Brasil e iniciar uma nova vida, né? Com a família. Já estava meu pai e minha mãe, meus dois irmãos mais velhos e a minha mãe grávida de mim. E já vi no terceiro filho, fala, tem que ter um horizonte melhor para essa família, né? E não ficar aí numa colônia britânica, né? Nas costas aí de um continente que estava tomado por regime comunista naquela época. Então, eu vi o Brasil como um ambiente favorável para a migração e começar a nova vida e vieram até aqui em 1959 e sendo o senhor Machotal, papai, um economista, um empreendedor, um administrador de empresas e iniciou sua atividade então no setor industrial, pequeno setor industrial de lâmpadas em São Paulo, onde eu nasci em 1959. E na década de 60, virada da década de 59 para 60, ele viu que o Brasil tinha todo um foco, né, do governo Juscelino Kubitschek na época, de tornar o Brasil industrial. E ele, vendo que isso não estava condizente com uma realidade daquilo que ele aprendeu na economia, de que um país, para ser industrial, ele tem que passar necessariamente para o setor primário, que é o setor da produção da agricultura básica. E o Brasil, naquela época, então, viu que não tinha agricultura. Então, ele resolveu, na década de 60, em 62, entrar, largou a atividade industrial dele, de fabricante de lâmpadas, e foi, não se aventurar, mas foi realmente com um foco muito grande desenvolver a agricultura. Lá no Rio Grande do Sul, em 1962, começou a plantar soja, a plantar trigo. E durante a década de 60, ele cresceu, né, na atividade. Nasceu outro irmão meu, já o gaúcho. Eu nasci em São Paulo, nasceu o quarto irmão, que é o gaúcho. E na década de 60, então, ele conseguiu crescer na atividade da agricultura do Rio Grande do Sul, como todos os gaúchos tiveram um crescimento muito interessante na década de 60, início da década de 70. E aí houve a migração dos gaúchos para a área dos cerrados brasileiros. E aí, então, que entra a nossa perspectiva mais atual, né, a situação atual. Na década de 70, em 73, a família, então, adquiriu a propriedade aqui em Uberaba, região de Uberaba, em Conquista, na verdade, perto de Uberaba, para começar a atividade novamente na agricultura aqui nos cerrados brasileiros. E começando também a plantar soja. Apenas em 1982, né, num desejo de aumentar a diversificação da atividade, não ficar meramente restrito a culturas anuais, como soja, como arroz, na época, o milho. Depois que me formei, inclusive, eu sou engenheiro agrônomo, formado pela Exalc, USP, eu me formei em 1981. Em 1982, começando a trabalhar com a família, nós resolvemos daí, a partir de 88, 1988, desenvolver uma atividade pecuária leiteira como negócio. Então, foi aí, então, que entrou o negócio leite, numa família que, por tradição, nunca teve atividade pecuária, muito menos no leite, sempre trabalhando na agricultura desde a década de 60, década de 70 aqui nos Cerrados, plantando soja, sendo uns pioneiros na soja.
E a partir de 88, então, passamos a ser produtores também de leite. Então, nesse contexto que a gente entrou na atividade pecuária de leite. E desde 1988 a gente veio crescendo por etapas, né? As etapas de produção, eu diria que de 70 e de 73 até 78, a fazenda era meramente extrator de leite, ou safrista de leite. Tinha um gado apenas para ocupar áreas marginais e tirava o leite que tinha que tirar. De 78 a 88, passou a ser tirador de leite, uma evolução um pouco maior, que começou a investir um pouco mais, comprou algumas vacas, começou a tratar alguma coisa mais, então passou a tirar leite. Mas apenas a partir de 1988, o patamar, o nível mudou, passamos a ser produtores de leite. Então, pode ver que eu separo muito bem as três categorias: extrator de leite ou safrista de leite. O leite dá quando tem, quando pode, quando chove, quando tem leite, tem, quando não tem, também acaba. Depois passou a ser tirador, quer dizer, um pouquinho mais de foco, mas ainda só tirando, né, sem investimentos. Depois, numa etapa, aí sim passou a ser produtor de leite, em 1988. E eu diria que a partir de 2008, passamos a ser empresários do leite, da atividade do leite. Porque a partir de 2008, passamos a focar a atividade leiteira como negócio, com que gere rentabilidade, sustentabilidade, como negócio para competir de igual para igual com as demais culturas e demais atividades. Então, são 4 etapas: extrator, tirador, produtor e empreendedor do leite. Uma longa e bonita história, né? E são essas etapas, são muito distintas até hoje, né? Na atividade de pecuária leiteira. A gente vê os produtores de leite, né? Os mais de 1.100.000 produtores que tem no Brasil. Vemos os produtores em todas essas categorias. E é por isso que o Brasil tem essa diversidade, essa diversificação no leite, que torna essa atividade tão pujante por um lado, mas também tão diversificada e tão sujeita também a tantos problemas, como a gente sabe que existe, porque existem todos esses níveis de não só de profissionalização, como também de foco, de atenção e de trabalho na atividade leite, né? Bom, então, voltando aos dias atuais, né? Em março, lá no dia 18 de março, a Paeng aí, né? Vocês lideraram aí um grande movimento que foi o Minas Grita pelo Leite, né? Protestando ou exigindo providências, principalmente com relação à importação de leite. E aí vocês instalaram aí o gritômetro, né? O Sim. gritômetro continua contando o tempo aí, aguardando que o governo Olha, faça alguma coisa. na verdade, vou colocar isso em duas situações. Se nós olharmos de maneira muito objetiva, o objetivo do gritômetro, ele teria que estar ainda rodando. Porque os nossos pleitos não foram atendidos plenamente, foram atendidos parcialmente. Então, esse é o primeiro contexto. Mas o segundo contexto que nós temos que dizer é que o gritômetro ele foi encerrado agora a partir do dia. Ele foi encerrado agora no dia 1º de maio. Nós paramos esse relógio, esse gritômetro, porque nós percebemos que iríamos continuar, né, a FAENG, o sistema iríamos continuar com uma expectativa, não digo inatingível, né, e inalcançável, muito menos de ter a resposta por parte do governo. Mas iríamos ficar frustrados, né, com uma sensação de não realização. Então, o que que nós percebemos? Houve uma realização parcial daquilo que nós pleiteamos. Nós pleiteamos 4 itens, né? O primeiro item foi uma questão da redução das importações, medidas que pudessem reduzir, paralisar não, mas reduzir substancialmente as importações. Então, o governo tomou medidas federais nesse sentido, ajudou, e os demais estados também tomaram medidas estaduais
porque as medidas federais não foram suficientes, né, principalmente em relação ao programa Uma Leite Saudável, questão do aumento da redução da líquido do PIS e COFINS de 50% para 20%. Isso contemplava apenas laticínios, mas não pegava atacadistas, importadores, traders e varejistas e outros fracionadores do mercado. Então, por isso entraram medidas estaduais que pudessem contemplar esses players do mercado também. Então, de certo modo, a gente percebeu aí que houve uma ação do governo, não total, e os estados tiveram que complementar essas ações para poder surtir algum efeito. A primeira medida é redução de importações. Então, atendimento parcial. A segunda medida é o refinanciamento da dívida do produtor. Então, nesse ponto aconteceu, o governo conseguiu, dentro dos recursos disponíveis do Tesouro, reequacionar o endividamento, a dívida de investimentos. O nosso pleito contemplava também o refinanciamento, a questão do custeio também, dos custeios, mas os custeios não tiveram contemplação de recursos suficientes, então estão sendo negociados caso a caso, porque nós tínhamos pedido uma renegociação ampla e restrita, e conseguimos apenas para o investimento, e mesmo assim não foi para todos os estados e nem para todas as culturas. Os principais estados foram contemplados com milho, soja e pecuária de leite e pecuária de corte, mas nem todos os estados foram contemplados. Então, atendeu parcialmente também. O terceiro pleito nosso foi em relação à implantação de políticas públicas para aquisição de leite, seja do Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, seja o Programa Nacional de Aquisição de Alimentos para a Merenda Escolar. Então, nós também esbarramos na limitação orçamentária do governo, mas o governo mostrou disposição, criou um grupo de trabalho interministerial para que isso pudesse, então, ser implantado ao longo do tempo, aí, não de maneira imediata, mas está sendo implantado, está sendo trabalhado para isso. Então, nós sabemos que isso leva tempo, não é de imediato, mas vimos, pelo menos, a boa vontade por parte do governo. E o quarto ponto, o último ponto, é a fiscalização efetiva por parte do governo dessa questão do decreto 11.732, que é o decreto, então, que contempla, né, a inserção ou não do laticínios dentro do projeto do programa Leite Saudável, se eles estiverem importando leite ou não, para que ele possa se enquadrar ou não dentro daquele programa Leite Saudável. Então, não basta ter um decreto, tem que ter uma fiscalização rígida. Então, nesse aspecto, a gente está percebendo que o governo está trabalhando também muito bem, fiscalizando bem nesse sentido. Então, o atendimento foi parcial, talvez suficiente para nós interrompermos o relógio, o gritômetro, porém não nos aquietando, não parando a nossa posição de continuarmos lutando, brigando para que as coisas se tornem mais efetivas e mais redundantes no sentido de redução das importações e de medidas estruturantes que possam melhorar a condição do produtor para um horizonte de médio e longo prazo. O senhor falou aí de medidas conjunturais, né? De medidas Estruturantes. estruturantes. E a gente, no ano passado, nós tivemos essa questão da importação de leite como uma questão central, praticamente, de todo o debate em relação à cadeia do leite, né? E por conta do volume de importação, que foi muito alto. Mas a importação é um problema recorrente. Quer dizer, quase todo ano nós temos essa questão, em maior ou menor escala. Além das medidas governamentais, o senhor acha que nós precisamos também investir na competitividade e sanar alguns dos gargalos que a cadeia do leite tem? Quer dizer, o que precisa ser feito, além entre aspas, brigar com o governo para tomar essas medidas estruturantes de políticas públicas e de controle da importação? Além da parte do governo, o que mais é preciso ser feito para que o Brasil seja mais competitivo? Exatamente, essa palavra-chave que você coloca, ele é o ponto mais relevante de toda essa questão. Como sabemos, as importações sempre existiram e vão continuar existindo.
nós, o setor produtivo, nós como Federação de Agricultura, nós como CNA, como produtor, não somos contra as importações, ela deve existir para ajudar a equilibrar a questão da oferta, a demanda, é muito importante no mundo de livre comércio. E a palavra competitividade, então, ela entra porque ela mostra a fragilidade do produtor brasileiro nesse sentido. Como que 10 mil produtores argentinos e praticamente 2.500 produtores uruguaios, somando os dois juntos, 12.500 produtores do Mercosul, da Argentina e do Uruguai, conseguem mundial. Como que isso acontece? Por que que acontece isso? Nós, então, não é uma questão meramente da incapacidade ou da ineficiência do produtor brasileiro, sim, existe, e muito. No entanto, temos que perceber que o produtor brasileiro, pelas suas dimensões de localização geográfica, cultural, geográfica, sociopolítica, ela é muito diversificada em vários níveis de produção, desde o pequeno produtor familiar que produz seus 5, 10 litros de leite, até o grande produtor empresarial que produz seus 100 mil litros de leite. Todos eles estão todos no mesmo balaio hoje da pecuária leiteira nacional. E esse balaio, né, que contempla toda a produção brasileira, ela é regida por um custo que sabemos que nos outros países não estão nesse nível que é o custo do Brasil. Isso não é uma muleta para nós, é uma realidade. O custo do Brasil que nós temos, seja financeiro, seja custos de tributários, sejam custos trabalhistas, custos, questões sociais trabalhistas, custos ambientais que nós temos que assumir. Tudo isso onera demais o setor produtivo e faz com que o nosso leite produzido, por mais que seja bem remunerado numa ordem de 40 a 45 centavos, chegando muito próximo a 50 centavos de dólar, ele ainda deixa uma margem praticamente muito mínima ao produtor brasileiro. Ao passo que o produtor argentino, uruguaio, o mesmo neozelandês, o mesmo norte-americano e europeu, consegue ter um custo de produção na ordem de 30 a 35 centavos de dólar. E não há como fugir, João. O nosso leite hoje, ele tem uma referência dolarizada. Então, a competitividade do leite está no chamado quanto custa o leite do brasileiro em dólar, conferindo com o leite de outros países que também é importado em dólar. O leite no mercado interno brasileiro, a média dele ele é superior a 40 centavos de dólar. E olha lá, 40 centavos de dólar para ajudar a manter o produtor, manter ele na atividade. Mal e mal consegue manter na atividade, porque tem um custo muito alto. E o mercado mundial trabalha com o produto ofertado na faixa de 35 centavos de dólar, 36 centavos. Então, essa margem, essa diferença faz com que seja mais barato importar leite do que comprar do produtor brasileiro. E é por isso, então, que essas importações cresceram substancialmente pós-pandemia, principalmente a partir de 2022, a partir de, uh, a partir de julho de 2022. Foi o momento da mudança de patamar das importações. Estamos completando agora em maio de 2024, praticamente é, já quase 2 anos consecutivos, 24 meses consecutivos de altíssimo nível de importação, porque o leite importado é realmente muito mais barato que o leite produzido no Brasil. Aí você vai falar, o produtor brasileiro é ineficiente, não é competitivo? Ele é competitivo, sim. No entanto, os custos brasileiros é que são muito altos. Então, o que nós temos que rever, por que o custo do brasileiro, do leite brasileiro, o custo de produção do Brasil é tão elevado? É nisso que nós temos que trabalhar. Ainda com relação a isso, mas realmente o senhor tem razão, né? A questão do custo é primordial e é o que determina. É, mas aí também não é uma questão de eficiência, o
senhor Jonathan. Não seria o caso, por exemplo, do produtor buscar essa eficiência, porque o senhor sabe que também é uma questão de gestão, né? Sim, como eu te falei, nós temos vários níveis de produtores. Sem falar de mim mesmo, mas se considerar a minha pessoa como produtor, eu me considero um produtor técnico, tecnicamente adequado, com as melhores técnicas de gestão e, mesmo assim, pegando outros produtores referência do Brasil, os produtores referências do Brasil se equivalem em nível de competitividade, em nível de tecnologia, de gestão, de tudo que utiliza, ao nível dos melhores produtores mundiais, europeu, americano, norte-americano, asiático, de onde quer que seja, o mesmo sul-americano. Por que os nossos custos não conseguem ser cobertos numa situação de preços como nós vivemos hoje? Será que eu não sou eficiente? Eu tenho eficiência máxima zootécnica. Nós temos eficiência máxima operacional. A questão é que o nosso custo de produção, por que é tão elevado? Porque nós temos tantos outros custos que não são dos setores, que agregam na atividade e acabam, então, diluindo, acabam, aliás, afetando grandemente. Então, o produtor mais eficiente brasileiro, o produtor mais técnico, tecnicamente adequado brasileiro, ele pode estar recebendo hoje em torno de 50 centavos de dólar, que são 2,50 o litro, e o custo de produção dele hoje, você pode pegar pelo levantamento da Embrapa, pode pegar levantamento do Milk Point, levantamento do Balde Branco, se pegar hoje o top 100 do Milk Point, os 100 maiores produtores de leite do Brasil, você vai perceber que o custo dele hoje está em torno de 45 centavos de dólar por litro de leite. Custo de produção. Então, como é que consegue? Tem eficiência zootécnica, tem gestão, é competitivo, produtividade de rebanho de 10, 12 mil quilos de leite, 30, 40 litros por vaca, relação trabalhador, litro de leite, intervalo entre partos, índices de produção por animal, os melhores índices, e não consegue competir com um pequeno produtor, um médio produtor argentino, que consegue vender a 35 centavos de dólar. Por quê? Isso nos deixa muito frustrados. É uma realidade. E nesse ponto, eu nem falo para você do pequeno produtor lá que tem seus 10, 20, 100, 200 litros de leite, até 200 litros de leite, nós sabemos que são praticamente 90% dos produtores brasileiros. Esse, na verdade, ele é aquele que vai continuar subsistindo na atividade, vai continuar vivendo, outros vão sair, não vão mais continuar, mas é a vida dele. Comparando o produtor altamente técnico, se pegar uma fazenda Colorado, que produz seus 100 mil litros por dia, você vai ver que o custo de produção dele não é abaixo de 45 centavos de dólar. Como é que vai competir com o leite de 35 centavos de dólar que vem da Argentina? Então, esse é um problema seríssimo, é uma característica brasileira que tem que ser revisada. Ah, mas quem é culpado disso? Tudo. Toda essa questão é culpada disso. Nós temos hoje uma questão de ineficiência do sistema produtivo brasileiro como um todo. O ônus do custo do Brasil, literalmente, está em todas as atividades. Por isso não é fácil a gente competir. Bom, falando ainda em Brasil, né? Somos o terceiro maior produtor de leite do mundo, mas o Brasil pouco representa quando a gente fala em termos Verdade. de mercado global, né? Por que que isso acontece? Ser o terceiro maior produtor do mundo é um dado interessante, um dado bonito. No entanto, o Brasil é um grande produtor, mas não é um grande player. O Brasil não faz parte do jogo mundial do leite, nem da oferta, nem da demanda. A demanda nossa, claro, ela é suprida agora, nesse caso, aí, pelo Mercosul. Importamos aí mais de 2 bilhões de litros e meio de leite da Argentina e do Uruguai nesse último ano. Em primeiro lugar, porque o Brasil ele é um grande consumidor ainda, né? São mais de 200 milhões de habitantes, e mesmo assim o consumo per capita ainda é muito abaixo do ideal. Então, o Brasil tem muito espaço para crescer o consumo per capita,
para poder ter o superávit que permita ele ser um player mundial na exportação, né, quando é considerado nesse sentido, para ter um peso no mercado global. A gente sabe que todos os países do terceiro mundo, os países em desenvolvimento, né, melhor falando, como os países do continente africano ou mesmo da Ásia, esses países são o Oriente Médio, são os países que têm um consumo, têm uma demanda crescente, ao passo que nos países desenvolvidos já a demanda já está estabilizada. Então, assim como o Brasil, outros países têm uma demanda muito grande, então ainda falta leite no mercado. E o Brasil, para ser realmente um player, vai precisar produzir muito mais leite para começar a ter excedente de exportação. O Brasil hoje exporta uma quirera, é uma coisa ínfima, irrisória, mas porque tem um poder de consumo muito grande. O mercado brasileiro, ele é um mercado muito atraente. Graças ao mercado brasileiro que ainda está conseguindo segurar Argentina e Uruguai para mantê-los vivos, né? Se não fosse isso, acho que até eles estariam numa situação muito mais difícil. Então, o que que precisa, por que que isso acontece? O Brasil é um grande mercado consumidor. Isso é reconhecidamente forte. E no consumo de lácteos vai continuar crescendo e vai precisar de muitos anos para o Brasil ser exportador ainda. Primeiro porque tem que suprir a demanda interna. O Brasil pegar pelo menos, bater seus 200 litros per capita ano, pelo menos. Hoje está com 140 e poucos litros per capita ano, é muito pouco. E até chegarmos, isso aí, ainda vai muito leite para crescer. Então, o Brasil pode crescer à vontade, o produtor brasileiro pode pensar em crescimento à vontade, sem restrição alguma, e ainda vai ser pouco leite para o mercado brasileiro. Mas, no mundo, para termos força, precisamos pensar em nos preparar para competir lá fora, aí entra toda a questão sanitária, questão de competitividade, que o nosso preço não compete. Se nosso custo de produção torna em 45 centavos, como que nós vamos exportar por 39, 35, 38 centavos? Não tem como. O Brasil não consegue exportar. Bom, pequenos e médios produtores no Brasil sofrem de algumas questões, como, por exemplo, a falta de assistência técnica, que é ainda um problema que eles enfrentam, e tem todas essas questões de mercado, né, que até o senhor está colocando. Esses pequenos e médios, né? O senhor até falou aí que os pequenos eles vão continuar, porque é o meio de sobrevivência deles, né? Mas eles vão sobreviver no mercado, pequeno e médio produtor. O que que eles precisam fazer, né? Qual a parte deles nessa questão e qual é a parte do governo, né? Do governo, das entidades como a FAENG, das próprias cooperativas, né, que normalmente agregam esses produtores, é quem agrega o produtor, porque a indústria, de modo geral, nem sempre agrega esses produtores, né? O que cada um precisa fazer para que eles consigam sobreviver no mercado? A característica, a conjuntura brasileira, ela tem essa característica de ser muito pulverizado. A gente fala, né, o último censo levantou em torno de 1.165.000 produtores. No entanto, sabemos que desses 1.165.000, efetivamente, aqueles que vendem, que comercializam, produzem leite para vender, para ser como seu negócio, eu acredito que seja um pouco menos da metade, ou em torno de metade, em torno de 600 mil. E nós sabemos que o processo de seleção natural é contínuo e não vai parar. Acredita-se que nos próximos anos, todo ano, pessoas vão sair da atividade, assim como em todos os países aconteceu, né, uma redução substancial de número de produtores, vai continuar reduzindo muitos produtores, vão continuar reduzindo os produtores no Brasil. O Brasil pode chegar talvez a 600 mil produtores, desses 1.100.000 virar 600 mil, os 600 mil virar 300 mil, mas ainda vão ser muitos produtores para o tamanho do Brasil. Muito bem. O que que nós percebemos é que existe mecanismos para mantê-los ainda na atividade. E nós não podemos deixar de ressaltar o grande trabalho que é feito ainda pelo sistema cooperativo, que é o que mantém ainda o pequeno e o médio produtor com um pouco de competitividade ainda no sentido de poder vender seu leite e não ser esquecido, relegado ao abandono.
e também como todo um sistema de capacitação que é exercido hoje pelo sistema privado através do sistema S, sistema Senar, que tem tido um trabalho, tem realizado um trabalho exemplar em todo o Brasil. Vamos falar de Minas Gerais especificamente, e todos os estados que têm um sistema Senar têm feito um trabalho muito importante através de um programa chamado ATG, Assistência Técnica e Gerencial, de capacitação dos pequenos produtores, né, dando viabilidade a eles. E, é claro, isso tudo para reforçar um sistema de assistência técnica, né, da Emater, que a gente sabe que passa por limitações financeiras, estruturais e políticas. Então, ainda bem que existe esse sistema, então, não só do cooperativas, como também do sistema Senar, para poder ajudar a salvar e viabilizar o pequeno produtor ainda. E então, o que nós precisamos é trabalhar as três questões que são os fatores principais que promovem o êxodo da atividade. Número um, o abandono da atividade sai, em primeiro lugar, pelo fator mão de obra, é um fator limitante em todos os níveis de produtores, do pequeno ao grande produtor. Mão de obra que queira continuar na atividade, seja familiar ou contratada. E na contratada aí entra a questão da qualificação. Aí entra, então, a questão de capacitação pelo sistema Senar, pelo sistema FAENG, pelas cooperativas, pelo SEBRAE. A questão da sucessão familiar é o que vai também, está sendo também um grande limitante. Sucessão, ela vem da palavra, tem que vir da palavra sucesso. Ninguém vai continuar, vai ter sucessão numa atividade que não tenha sucesso. Então, isso é fundamental. Então, a questão da preparação para o sucesso da atividade, aí vai ter garantida a sucessão. E a sucessão na atividade leiteira é a mais difícil de todas, por todas as suas restrições e problemas que nós sabemos, por ser uma atividade ininterrupta, 24/7, né? Então, tudo isso faz com que, principalmente, a nova geração não tenha vontade alguma de continuar nessa atividade. E o terceiro fator limitante que faz a pessoa continuar na atividade é a questão da atividade que dê o mínimo de previsibilidade. O leite é a única atividade do setor que pessoas trabalham sem ter uma previsibilidade mínima da sua rentabilidade, do seu valor de venda, do seu valor de faturamento. Então, isso torna as pessoas totalmente à mercê do mercado, e principalmente o pequeno, que não tem condições de se preparar para isso, ele não consegue sobreviver a isso. Então, nós temos que mitigar esses três fatores, melhorando a questão da mão de obra, questão da sucessão e questão da previsibilidade. E existem mecanismos para isso. Quando a gente consegue trabalhar bem esses três fatores, a gente consegue restaurar, restabelecer a atividade com uma continuidade, e conseguem recuperar aqueles que estavam eventualmente saindo da atividade. Então, nós precisamos entender as dores do produtor. E o produtor precisa estar aberto também para ser ajudado. E essa é uma questão também complicada, sabe, João? Porque existe muita questão de querer ajuda, de achar que só deve ser ajudado, mas o produtor não querer também fazer a sua parte. Ele tem que querer, Certo assistencialismo, querer né? mudar. Ele deve ter esse desejo de mudar e não querer uma ajuda assistencialista. Nada disso. Há condições de mudar para melhor e não no modo assistencialista. O senhor foi dirigente, foi ou é ainda, né? Dirigente de cooperativa, não é isso? Eu sou vice-presidente da cooperativa, fui presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Girolando, estou Uhum. atualmente como presidente também da Federação Brasileira do Sistema Plantio Direto, presidente da Comissão Técnica Pecuária de Leite. Então, a gente tem atividades na pecuária leiteira, da parte de agricultura e outros setores. Eu queria saber, assim, a gente sempre também conversando com o pessoal do setor, né? Sempre vem à tona uma questão que, que é importante, eu considero importante também para essa sobrevivência, que é a questão da logística, né? Que muitas vezes
principalmente o pessoal das cooperativas, reclamam muito disso, do custo que tem a fazer a captação de leite, muitas vezes de pequenos produtores que estão longe da indústria, né? Longe da cooperativa, que isso acaba elevando o custo também da indústria. certeza. Como é que o senhor avalia esse custo da logística?